Agora o que era escama nos olhos vai ser visão de águia. Por quê? Porque Geazi não está no meio do ambiente. Ele se afastou, se ausentou. Só que agora o texto diz que alguém está observando que o lugar está pequeno e está apertado, e vai pedir ordenância para Eliseu. Eliseu aqui é representação do próprio Deus nesse texto. Até o final tu entende isso. Porque alguém vai se posicionar e vai dizer: meu Senhor, peço que possamos sair daqui para poder cortar madeira para fazer uma estalagem maior. O profeta dá a palavra dizendo: pode ir, eu vos abençoe para poder fazer a obra. Entenda, eles têm uma palavra de bênção para poder fazer a obra. Só que é Deus dizendo para alguém aqui: conta as pessoas que quer fazer, mas não está debaixo de uma bênção. Eles entenderam: não vamos repetir o mesmo erro de Geazi. Porque se Geazi pedisse até mesmo a bênção, na boca do profeta já tinha um não. Mas pelo menos ele se posicionou e disse: por eu ter relacionamento com você, profeta, eu peço que eu saia daqui para poder até correr até na mão para poder pegar alguma coisa. O não da boca do profeta já tinha. Só que ele preferiu sair debaixo da cobertura, receber a maldição, e além de se receber maldição, recebe lepra. Só que eu vejo no texto alguém pegando algo que aconteceu com Geazi e não quer repetir o erro. Eles pedem bênção. Só que um deles se prontifica ainda mais dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho a tua bênção, mas eu peço que a tua presença venha estar conosco. É alguém que tem bênção e tem presença. Eu vou de novo. É alguém que tem bênção e tem presença. Porque ele está demonstrando aqui, vai que alguma coisa acontece no cenário e não tem alguém que tem maior autoridade para poder repreender quem se acha que tem autoridade. Eu vou de novo. Ele desceu e disse: tá bom, eu irei. Chega até a localização. E essa escola de profeta aqui é no Jordão, dentro de Israel. São 3 escolas de profeta: uma em Betel, uma em Jericó e uma aqui no Jordão, em Israel. E esse fato que vai acontecer aqui é dentro de Israel. Eles chegam até a localização. Eles, cada um agora pega a ferramenta, só que ninguém verifica qual é o estado da ferramenta. Eles pegam a ferramenta e começam a dar andamento. Cada um vai cortar madeira. Aí eu lembro o livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Cada um de nós devemos carregar a nossa própria cruz. Tem coisas que é para mim fazer, tem coisas que é para você fazer. Só que nós jogamos a responsabilidade do outro e joga tudo para quem está no altar, para quem está de frente na obra. Só que Deus está dizendo para alguém aqui: tu já tem a bênção, tu já tem a presença, e ainda quer jogar responsabilidade aquele que te deu a bênção e já está presente no ambiente. É Deus dizendo para alguém aqui: vai carregar a tua cruz ou vai deixar a tua cruz parada e estacionada? Porque a obra tem que ser concluída, e a obra, para ser concluída, é com ordem e decência. Cada um corta madeira, está cortando, está derrubando. Só que agora a ferramenta vai chegar na mão de quem é inexperiente. Chega na mão de quem é inexperiente. Já estou partindo para o final. E quando chega na mão daquele que é inexperiente, entenda, ele corta a madeira.
ele conclui a obra, evangelista Wellington. Pastor Eliseu, ele conclui a obra. Só que você vai ver no cenário aqui, você não vai encontrar na Bíblia alguém apontando esse jovem, porque é inexperiente, alguém apontando esse jovem que deixou a ferramenta cair dentro da água. Por que não? Porque antes de ter apontamento, quem deu a ordem para ir, quem está presente, não vai deixar que o cenário vire um cenário de contenda. Eu vou de novo. Vem comigo aqui no secreto, só a gente. Se vai somente os trabalhadores, um queria ser melhor que o outro, mas a realidade ninguém quer observar. Porque antes de pegar a ferramenta, ninguém verificou qual é o estado da ferramenta. Aí que está o perigo. Julgar é muito fácil, mas verificar, ninguém quer verificar. Vou de novo. Julgar e apontar é muito fácil quem não tem experiência. Mas quem tem experiência, por ter experiência, vai perder a visão porque quer fazer a obra aceleradamente. Só que eu entendo que com Deus não é aceleradamente, é propósito, é persistir. Vai na sua marcha mesmo. E quem está cortando, nenhum deles sequer verificou qual o estado que se encontrava o machado. Vira para o teu irmão do teu lado e fala com ele assim: vai apontar quem é inexperiente? Ou se você que tem experiência vai verificar o teu machado antes de concluir a obra? Eu sei que não tem glória não, irmão. Não tem problema, não estou preocupado com isso. Eu não sou animador de plateia não. Só que entenda algo aqui. Ninguém verificou a ferramenta. E quem não verificou, como é que vai jogar a responsabilidade, pastor Eliseu, em alguém que não tem experiência com a ferramenta na mão? O problema está aqui. Porque além de não verificar, o século 21 está desse jeito. Não verifica e quer apontar quem é inexperiente. E agora vai um segredo aqui. Já que já tem experiência, porque quem é lenhador entende. Antes de eu jogar a árvore no chão, eu tenho que verificar o estado do machado. Ninguém sequer se prontificou. Só que agora não tem apontamento, nem tem julgamento. Porque o mesmo que concluiu a obra, o ferro solta do machado, do cabo, e cai dentro da água. E ele mesmo se prontifica e diz: ai meu Senhor, peraí. Até então, melhor dizendo, ai mestre, até então era Senhor. Só que quando sai do controle dele, ele entende: ai mestre. Porque ele entendeu que o Senhor está presente. Mas se algo sai do meu controle, eu chamo o mestre. Eu vou dizer de novo. É alguém dizendo aqui: quem está comigo, ele é meu Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Mas se sair da situação, eu vou gritar: ai mestre. E isso aqui me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque tem muita gente que até concluiu a obra, mas o machado caiu do cabo. E alguém lá fora que está gritando: ai meu Senhor, não era meu, era emprestado. É alguém que está na boca agora, está dizendo: ai meu Senhor, o dom não era meu, era emprestado. É alguém que caiu na droga e está dizendo: ai meu Senhor, outrora eu adorava, mas agora não adoro mais. O dom não era meu, o dom era emprestado. Caiu, não tem como mais pegar. O que vai acontecer? Só que vira para o teu irmão e fala com ele assim: quando a obra é de Deus, a obra não vai parar. Por que não vai parar, pastor? Vou te aplicar agora. Sabe por que não vai parar? Porque o homem de Deus se posicionou.
e cortou um pedaço de pau. Espera aí, pastor Eliseu, não era apenas um machado, e a ferramenta que estava sendo usada não caiu dentro da água, porque agora o profeta, o texto diz que o próprio profeta está cortando um pedaço de madeira. Até o final você vai entender. Por quê? Porque o ferro caiu dentro da água. E há uma preocupação sobre esse jovem aqui, sabe por quê? Porque para encontrar o ferro, teria que ir no cenário dos filisteus ou então dos assírios. E eles tinham guerra entre si. Ou seja, se o machado não voltasse, não tinha obra concluída. É por isso que houve a preocupação no coração desse jovem, dizendo: por causa da minha inexperiência, a obra para. Só que agora ele entende que quem está no cenário, e ele grita: aí mestre, não era meu, era emprestado. Só que eu amo esse texto, sabe por quê? Porque a ferramenta até caiu, o ferro até soltou do cabo, só que o cabo está na mão. Mas o interessante é que no cabo tem a marca do ferro. Eu vou de novo. O ferro até caiu, só que na madeira ainda tem a marca do ferro. Eu vou dizer, caiu na prostituição, mas sem a marca ainda. Está na droga, mas ainda tem a marca. Não canta mais, mas ainda tem a marca. Está no tráfico, mas ainda tem a marca. Só que quem está no ambiente está dizendo: peraí, só me mostra onde caiu. E esse jovem, por ter experiência, ele vai mostrar. Porque ele não precisa fantasiar para ninguém, dar rodeio. Ele chega e observa. E diz: meu Senhor, caiu, foi aqui. O profeta agora corta um pedaço de madeira. E por cortar o pedaço da madeira, ele joga dentro da água. Só que aqui tem um mistério muito forte, evangelista Welles. Sabe por quê? Porque madeira, tanto verde tanto madura, ela não afunda. Eu vou dizer de novo. A madeira, tanto verde, tanto madura, ela não afunda. Só que eu disse aqui que o profeta é representação do próprio Deus. Ele vai cortar. Se ele vai cortar, é sinal que ele tinha alguma coisa na mão. Ou seja, a obra não vai parar na mão de quem é inexperiente, não tem experiência na obra. Mas a obra vai dar continuidade para poder mostrar que aqui nós não julgamos. Aqui nós resolvemos uma situação para dar andamento na obra. Ele corta e joga na água. Quando joga na água, o pedaço de pau afunda. Só que eu disse que madeira, tanto verde, tanto madura, não afunda. Mas por que essa madeira afundou? Aí eu lembro do sacrifício da cruz. Por quê, pastor? Porque no lugar da maravilha, no jardim, Adão vai perder a ferramenta. Sansão perde ferramenta. Davi perde ferramenta. Profeta, homens de Deus, mulheres de Deus vão perder a ferramenta. E não tinha mais solução para a humanidade. Não tinha solução nem para mim nem para você. Só que João 3,16, o próprio Deus brada e diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus agora, ele desce para a terra. E por descer para a terra, já tem uma cruz preparada. Só que antes da cruz da mesa, vai ter uma traição. Ele vai para o Getsemane. E no Getsemane, ele soa a gota de sangue. Depois é levado, recebe 39 chibatadas, com ossos
que bate na sua costela e rasga, e a sua costela aparece. Em seguida, espinhos africanos, uma coroa de espinho de 8 a 9 centímetros, é cravada na sua cabeça. Depois disso, a sua veste seca no teu corpo. Os soldados vão tirar as suas vestes, vai puxar a veste. A ferida que já estava aberta vai se abrir de novo, e o sangue vai ser derramado. Vai pegar o patíbulo, vai colocar sobre os braços de Jesus. E Jesus está no caminho do Gólgota. A caminhada de Jesus até chegar no momento da crucificação era mais ou menos 30 minutos o local. Jesus vai ficar 1h30 no caminho da via dolorosa. Quando chega no caminho da crucificação, vai ter prego nas mãos, prego nos pés. A cruz vai se erguer. E detalhe, quando a cruz se ergue, ela se ergue para cima, mas se crava. O povo não entendeu, não vamos só nós. A cruz se ergue, ela se ergue para cima, mas se crava para baixo. E o que o profeta está fazendo aqui? Ele vai cortar a madeira, vai jogar a madeira dentro da água. A madeira vai descer. E quando desce, o ferro sobe. É Jesus dizendo para mim e para você que aquilo que o diabo colocou na tua vida, falando que não vai ter mais jeito, que a tua vida vai ser essa mesmo, que não vai mudar a tua história. Fica sobre teus pés, já estou finalizando. Não tem jeito para você. Jesus hoje desceu e está dizendo: aquilo que o diabo disse que vai ficar lá embaixo, a cruz do meio está dizendo, vai voltar para cima novamente. Eu dei essa volta toda para que você possa entender que a ferramenta vai voltar para a tua mão. O acesso vai ter acesso novamente. Só que o próprio Deus está dizendo para alguém aqui: da forma que está, não dá mais. Automático não dá mais. Vim aqui só bater cartão, não dá mais. Porque o sacrifício da cruz devolveu de novo tanto o acesso e tanta ferramenta. Se você crê nessa noite, glorifique o Senhor com vossas palmas, e eu agradeço a minha rica oportunidade.